Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam super bem-vindos a mais um episódio do Liga Labora, um espaço criado pela Labora, essa startup que eu cofundei, que é uma startup de RH que busca incluir em escala pessoas acima de 50 anos e de todas as diversidades, para a gente ter aí ambientes de empresas e uma sociedade cada vez mais diversa, criativa e resiliente, né? E para a gente acelerar esse processo, a gente criou o Liga Labora, um ambiente para justamente a gente falar de casos, a gente falar de experiências, desafios e conquistas que algumas pessoas estão liderando em organizações diferentes. Né? E hoje a gente vai ter aqui um prazer de estar aqui no segundo episódio da quarta temporada com um Paulo Loeb, que é um super amigo e que está liderando, cofundador da FBIS, uma das primeiras agências digitais do país, e que está aí na sua jornada. E ele vai compartilhar um pouquinho sobre que jornada é essa e como que é isso no mercado de comunicação. E sem eu ficar falando muito mais, já vou aqui apresentar o Paulo. Loeb, como obrigado, você está? Tudo bem? Sim, obrigado pelo convite, Sérgio, Ana, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, prazer é o nosso e é super gostoso estar aqui entre amigos e tendo um bate-papo e trocando experiência um pouco sobre como é que está essa jornada da diversidade. E antes de a gente falar do corporativo, me fala um pouquinho, como é que você chega até aqui enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto comunicador, e como que esse assunto se relaciona com você, pessoa física, né? Não o diretor, o head, mas o Loeb. Uhum. Boa pergunta. Olha, do ponto de vista de carreira, eu comecei como estagiário na Unilever, aqueles processos clássicos de seleção. Passei, fiquei lá 3, 4 anos, tive lá experiências incríveis, lidando como anunciante, né, com agências de publicidade, até que a internet começou a bombar lá em 98, 99. Algumas pessoas foram atraídas por esse frenesi, e eu fui uma dessas pessoas. Então, foi um pouco difícil explicar para os meus pais que eu estava largando a mão da Unilever para ir trabalhar numa empresa chamada Fulano. O fulano.com não era exatamente um nome compatível para eu comparar com a Unilever. Mas aí eu fui. O Fulano era uma startupzinha iniciando conteúdo, personalização, segmentação de mídia em 99, e os nossos principais clientes, ou todos os clientes, eram startups. Então era um ambiente super bacana, super jovem. Realmente não estou inventando aqui se eu falar que a gente tinha reunião na escada do prédio, reunião ali, mais gente do que cabia no andar. Era, enfim, uma coisa um pouco romântica, mas é o que era, um escritório pequenininho ali na Rua Augusta. E aí você me falou de diversidade, então eu vou tentar intercalar as duas coisas. Eu trabalhava na Unilever, todo mundo na época muito parecido, né? Todo mundo com cara de SPM, FAP, IGV, enfim. Eu fiz SPM e IGV, então eu me incluo nesse grupo onde todo mundo era mais ou menos. Até a fala era meio parecida, o repertório de palavras, não sei. Enfim, nada contra, mas é o que era, né? Para você chegar lá, você tinha que ter estudado em alguma faculdade de primeira linha ali, e tinha um processo de seleção, e você entrava, e todo mundo. Diga-se de passagem, era um grupo muito bom. As pessoas que estavam lá, ultra competentes, gente muito, mas não tinha muita diversidade. Talvez tinha uma outra pessoa do interior de São Paulo, algumas poucas do Nordeste, mas não lembro de ter grandes pautas, nem de cor de pele, nem de orientação sexual, nem de gênero, nem de idade, enfim. É uma outra época também. Não era uma pauta, né? Não, 99, 2000. Apesar de que a Unilever sempre foi, depois até eu, como agência,
da Unilever, sempre muito na vanguarda de assuntos, inclusive sociais. Então, mas eu ali, estagiário, era mais um como vários. E aí, quando eu fui trabalhar ali no Fulano, de repente a gente estava ali na Augusta, ali na Rua Augusta, num escritório acho que no 9º andar do prédio. O cara que tinha o escritório do nosso lado era o Toquinho, né? Então já tinha uma questão ali de puta, existe isso, eu posso trabalhar e tem um músico aqui do lado, né? E aí a gente descia para almoçar ali, puta, a gente andando na rua, que para mim era super bacana, porque antes eu estava num ambiente super corporativo, né? Para mim, eu ia trabalhar às 9 e embora, sei lá, 6, 7 da noite. Agora não, a coisa começou entro, desço, estou com fome, desço, subo, virou uma coisa bem legal, assim, que eu fiquei um bom período. A gente engordou muitos quilos, porque a gente pedia milkshake do Bob's toda tarde ali. Enfim, então a coisa foi muito bacana, a gente cresceu muito, muito rápido, mas também a bolha da internet estourou muito rápido, a gente quase que sumiu do mapa. Fui fazer MBA nos Estados Unidos, eu aproveitei esse momento para, de alguma forma, continuar minha jornada, porque o estouro da internet foi algo muito relevante. E aí eu fui morar 3 anos nos Estados Unidos e eu fui morar em Atlanta, que foi um lugar, já que o tema é diversidade, para mim foi muito legal, porque eu cheguei lá e tem uma história muito rica de lutas sociais, principalmente em relação a negros e brancos. Eu cheguei lá numa faculdade chamada Emory, uma faculdade muito bacana, muito legal, e aí eu comecei a ter contato com coisas que eu não tinha no Brasil. Tinha professor negro, uma vez eu fui num dentista, o dentista era negro, no restaurante, enfim, tinha negros sentados, então eu falei, poxa vida, que bom que aqui em Atlanta. Na verdade, eu não devo ter falado que bom, eu devo ter estranhado. Eu devo ter falado, nossa, dentista negro, né? Realmente essa deve ter sido a minha primeira. E aos poucos, vamos dizer assim, essa normalidade foi rolando. Então já mostrava o meu próprio preconceito Claro. estrutural, vamos chamar assim, né? De que coisa que a gente não vê aqui. Até que eu tive um episódio muito interessante, fui tirar minha carteira de motorista, era um pouco mais no subúrbio, e eu era único branco. Olha que interessante. Era ali, tinha lá umas 30, 40 pessoas, e eu era o único branco, seguramente o único latino, inclusive. E eu sou judeu também. Então, de repente, o judeu, latino e branco. Aí, acho que pela primeira vez eu senti literalmente na pele, ali estampada na minha cara ali, um sentimento de, talvez, não pertencimento, né? E aí eu morei 3 anos lá, claro que morando nos Estados Unidos, fazendo MBA, num lugar onde tem muita diversidade, tive amigos chineses, amigos do mundo inteiro, né? Que foi indianos, super parecidos com a gente. Claro que num ambiente também como esse, você acaba ficando amigo dos argentinos, colombiano, mexicano, paraguaio. A América Latina ali se une incrivelmente. Para jogar bola. Para jogar bola, com certeza. Mas, enfim, então tive ali essa possibilidade. Voltei para o Brasil, a jornada da FBIS continuou, eu voltei a trabalhar com a turma. E aí, então, eu lembro que a minha mãe ela era muito próxima de uma ONG chamada Casas Taiguara, que era uma casa de acolhimento de jovens carentes aqui no centro de São Paulo. Desde sempre, meus pais ali, principalmente minha mãe, envolvida com essa causa, e eu voltei para o Brasil, devia ter uns 27, 28 anos, e comecei a refletir sobre o assunto e falei, poxa vida, por que a gente não dá uma oportunidade para alguém da Taiguara trabalhar aqui com a gente, né? E aí eu fui entrar em contato com a Taiguara e não foi muito fácil encontrar um jovem que tivesse estudado até o 2º ou 3º colegial, que não tivesse envolvimento ou com drogas ou que não fosse trombadinha, ou sei lá, não era simples encontrar alguém para oferecer ali um espaço para estar do nosso lado. Mas apareceu uma pessoa, chama-se Jonathan, e o Jonathan tinha lá seus 17 anos,
e eu quis conhecer o Jonathan, que foi a pessoa que eles recomendaram. E chegou o Jonathan, então, na FBIS, com um cara do lado dele, era um educador, e a gente teve um bate-papo. O Jonathan, assim, visivelmente acuado, né? Por mais que a condição era de acolhimento, de, putz, vamos conversar, ele ali bem ressabiado, e eu tentando deixar ele à vontade. Longa história curta, eu falei, pô, Jonathan, vem aqui para a FBIS e vamos tentar te dar pelo menos uma chance, uma oportunidade, né? E aí, então, o Jonathan veio. E a transformação que o Jonathan teve foi mágica, vamos dizer assim. Se a gente comparar o que foi, sei lá, o primeiro ano dele, ele saiu da FBIS, ele ficou, sei lá, 10 anos, 12 anos. Se a gente comparasse o que foi o primeiro com nem o último, o terceiro já é outra pessoa, né? Ele chegou, assim, a roupa dele, os dentes dele, assim, como ele falava, era uma coisa bastante particular, que inclusive afastava as pessoas que estavam lá, ele delas, elas deles, e aos poucos a gente foi aprendendo, ele também a encontrar talvez um meio termo. Então, do lado dele, por exemplo, e eu posso falar isso porque, enfim, amigo virou amigo e já escrevemos até junto um artigo sobre isso. Não era simples ele ter uma mulher chefe, por exemplo, uma chefe mulher. Ele já teve questões em relação a isso. E uma vez também no escritório sumiu, sei lá, o celular de alguém. Quem vocês acham que foi o acusado, né? Enfim, o Jonathan ficava do meu lado, ele ficou do meu lado durante 2, 3 anos, até que também eu cheguei à conclusão de que ele tinha que se integrar de uma maneira absoluta, né? Coisas legais aconteceram com ele trabalhando com a gente. Ele teve plano de saúde, ele teve, claro, assistência odontológica, ele teve parte da faculdade dele, a gente pagou. Então, imagina que um período de 5 anos depois, ele deve ter engordado uns 10, 15 quilos, virou um cara absolutamente igual entre todos que trabalhavam lá, o que foi muito tocante para mim. E eu tentei fazer isso ganhar escala. Então, liguei para alguns amigos, donos de outras agências, para também dar uma oportunidade para alguém. E não é fácil. Essa palavra que você usou aí, de fazer essas transformações em escala, é algo que eu tomei muito na cabeça. Então, eu não consegui. Um ou outro amigo meu acabou aceitando outros jovens da Taiguara, mas nenhum ficou. Não teve talvez tanta resiliência de quem contratava, não tinha acompanhamento, enfim. Então, a minha história com o Jonathan foi se desenvolvendo, ele começou até a receber ofertas, imagina, de outras empresas para trabalhar, então ele de fato entrou num contexto social pelo mercado de trabalho. Uhum. Exatamente. Então, eu acho que o mercado de trabalho, a sociedade que a gente vive, é um validador de possibilidades. Se você não trabalha, se você não tem um emprego, na nossa sociedade você dificilmente sobrevive com o mínimo de dignidade. Ele estava lá, o salário aumentando, os clientes o respeitando. Depois de um período, ele já não era o Jonathan da Taiguara, ele era o Jonathan, ponto. O que casou, teve 2 filhas, nas férias foi para o Nordeste. Cara, o cara, literalmente, dada a oportunidade, foi salvo. Acho que essa é a palavra. O que você viu que o ambiente, a FBIS acabou se transformando com esse caso? Teve alguns desdobramentos para a organização, para as pessoas? Como é que você olha essa... Olha, a resposta depende, porque nem todo mundo da FBI se relacionava com ele, né? O que aconteceu, que foi muito bonito, foi que algumas pessoas se aproximaram e viraram amigos dele, ponto. Não é porque ele veio daqui, gostavam do cara. Sim, e trabalhava acabou. ali. E ponto final. Então, o que teve depois também foram iniciativas para a gente tentar levar
um pouco de conhecimento do nosso ofício para os jovens da Taiguara. Então, a gente acabou criando, junto com eles e outros parceiros, uma escola de educação digital, que é o que a gente fazia, para formar novos alunos. Porque teve acho importante falar aqui, teve muito acerto e muito erro. Eu, querendo ajudar, eu lembro que tinha uma época que eu ia dar aula de matemática, eu ia dar aula de inglês, sei lá, lá no abrigo. Era totalmente fora de mão para mim, então a energia que eu alocava para fazer isso era desproporcional, e chegando lá, não necessariamente as pessoas estavam afim também de absorver aquele conteúdo, né? Quando a gente criou a escola, o Centro Taiguara Digital, as pessoas se voluntariavam ali, se inscreviam para ter aula, então era bem diferente. E tinham professores profissionais dando aula. Então a gente meio que profissionalizou e passaram por lá 300, 400 pessoas com apoio de clientes nossos que conseguiam na época abater do imposto de renda uma doação dirigida para essa causa. Então foi demais, cara. Assim, o Facebook, a Cato, a Microsoft conseguiram viabilizar esse projeto, né? E aí então a FBIS sempre teve alguma atividade relacionada a causas sociais, eu vou contar outras que nós tivemos, mas não é todo mundo que se envolve. Eu diria para você que tem um número mágico de 20 pessoas, sempre tem umas 20 pessoas mais ou menos envolvidas de um jeito ou de outro. O que a gente fez também? A gente criou um negócio chamado Leilão Cidadão. O que é isso? A gente, hoje em dia menos, mas tinha uma época que as agências ganhavam presentes, né, dos veículos. Então, Natal, dia do mídia, não sei o quê. Então, você chega lá, tem 30 panetones, tem, né, pendrive, tem champanhe, enfim, existe um mercado dos presentes, brindes, né? dos brindes. E aí a gente chegou a um acordo de criar um leilão cidadão. Então, quem quisesse poderia, então, doar o que ganhou para a FBIS, e a FBIS ia vender entre os colaboradores, levantar uma grana e doar para uma instituição. Isso a gente faz já há mais de 15 anos. Já, assim, a gente deve levantar talvez 10, 15 pau a cada evento, e a gente escolhe uma entidade para doar esse recurso. Então, isso é uma coisa que acontece. É pontual, não é direto. Essa história da educação voltou na nossa vida, porque ao lado da FBIS, a gente fica em Pinheiros, né? Ali, quer dizer, antes da pandemia, né? Agora está todo mundo em casa, mas a gente ficava ali do lado da agência, embaixo da ponte. Tem uma escola também não uma escola, mas tem um centro de acolhimento de pessoas da terceira idade, de sêniores, né, como eu aprendi, mas pessoas assim que não trabalham, uma turma acima de 80 anos, na verdade, 70, 80 anos, que por alguma razão não tem nem onde ficar, eles são acolhidos, e jovens também que vão para lá para aprender alguma coisa. Então a gente começou também nesse espaço a tentar colaborar de algum jeito. Dentro da FBIS, então a jornada continua, né? O Jonathan lá, eu tentando criar esse tipo de situação e algumas pessoas também apoiando. E a empresa começa a crescer, deixa de ser aquela agência de 50, 60 pessoas, hoje tem, cara, quase 350 pessoas. Então, como que você faz com que essa orientação, essa visão ocorra de alguma forma, né? Não é fácil, em primeiro lugar. Tá? Então, hoje você tem alguma espécie de política de incentivo à contratação ou à comunicação relacionada às diversidades? Porque também, se a gente vai para a comunicação, não estou falando nem de contratação, é cada vez mais uma comunicação muito sutil, né? Cada grupo tem a sua própria comunicação, é muito delicado, né? sim. Tudo isso.
Como é que vocês têm lidado com essa? Porque, e tem se desenvolvido muito isso, né? Nos últimos anos, e depende com quem que você fala, tem toda uma cartilha ali que quem é de fora não entende, né? Vamos lá. Então vamos lá. Teve vamos dizer assim, um marco muito forte que aconteceu no passado, que foi um movimento entre muitas agências de publicidade para se posicionar contra o assédio sexual e o assédio moral. Não é algo que só ocorre em agências, seguramente no mercado financeiro, escritórios de advocacia, mas agência de publicidade é um lugar onde se tornou mais, sei lá, vocal, essa questão. E aí, então, a gente criou uma cartilha em conjunto com entidades que nos orientaram, e a gente, então, fez uma série de palestras na agência, chamando gente de fora, para criar conceitos, primeiro para levantar o fato de que isso era um problema, o reconhecimento do problema precede qualquer coisa, quer dizer, temos um problema, a gente, o mercado, o país, e aos poucos as questões começaram a aparecer. Existe hoje, então, um comitê de diversidade, existe um e-mail onde você pode mandar anonimamente qualquer informação para a área de recursos humanos, isso não só na FBIS como na WPP, que é o grupo do qual a gente faz parte. Então existe ali uma forma de você se comunicar em relação ao que você quiser de maneira totalmente anônima. A própria WPP, há muito tempo, mas especialmente nos últimos meses, vem se posicionando fortemente, criando uma série de iniciativas no mundo inteiro do ponto de vista de diversidade, através de contratação dentro de cargos de liderança. E na FBIS, o que temos? A gente tem hoje, peguei até alguns números para dividir com vocês, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, né? Então, para vocês terem uma ideia, apesar de todo esse esforço, de toda essa vontade de imprimir esse olhar que representa, no final do dia, o país, acho que uma das razões pela qual a gente está falando sobre diversidade não é porque é ser bonzinho, é simplesmente por você... Acho que tem o lado de responsabilidade social, sim, tem, mas tem também a gente sendo uma agente de publicidade, com mais diverso formos, mais fiéis estaremos a perceber o que o mercado fala, o que as pessoas sentem, senão você vira um maluco numa bolha. Uma bolha falando para os outros, né? Então, assim, dentro da FBIS, a gente tem, olha, entre 30 e 39 anos, temos 37% da nossa representatividade de pessoas, de 30 e 39. Entre 40 e 49, 9%. 50 e 59, 2%. Acima de 60, 1%. 20 a 29, 50%. Tá? Então, até 30 anos, 50%. 30 acima, 50%. E esse 30 acima é muito concentrado entre 30 e 39. Acima de 40, somos em 12%. Então, sobre idade. Né? Sobre idade. Ou seja, você tem uma concentração muito forte nos dois primeiros, né? Entre 20 e 40, 39, né? Exato. Muito forte, né? 87%. Eu tô com 45%. Você já é ali, né? Você já está no 9% batendo 2 ali já, né? Exatamente. Então, aí a gente fez também uma pesquisa recentemente, até para identificar quão diversos somos. E aí, do ponto de vista de orientação sexual, né? 75% das pessoas se declararam heterossexuais, 11% LGBTQ+, e 15% não informou. Então, a gente tem aqui também um ambiente de 75% das pessoas heterossexuais. Desculpa, o número que a gente tem de representatividade oficial é que 10% do país seria LGBT. Não é um número muito claro, porque
enfim, não está em todos os levantamentos, né? As pessoas às vezes não se posicionam, como aqui mesmo uns 15% não se posicionou, né? Mas aqui tem já o que seria, comparado com a representatividade oficial, já um equilíbrio, sim. Aí tem cor de pele, também as pessoas que, né, de 310 pessoas. Estou usando aqui a terminologia da pesquisa, tá? Pardo 19%, negro 7%, não informado 2%, branco 67%, amarelo 5%. Não gosto desse termo amarelo, por isso que eu fiz esse disclaimer antes, não sei se está escrito asiático, sei lá, mas enfim, é a pesquisa, imagino que tem alguma razão de estar escrito desta forma. Sim. E aí, entre masculino e feminino, a gente tem 56% do sexo feminino na FBIS e 44% masculino. Tem mais mulheres do que homens e tem algumas áreas onde há muito mais mulher do que homem. Por exemplo, curioso, né? Client services, né? Atendimento ao cliente, tem aqui muito mais mulher do que homem. Na área de criação, o oposto. Tem 3 vezes homem mais que mulher, apesar de grandes esforços do nosso lado de trazer também. Mas aí também tem uma questão de não só a gente querer, mas também de ter gente que quer e gente preparada para tal. Na área de cultura e pessoas, né, o RH, né, muito mais mulheres do que homem também. Então, assim, você perguntou o que a gente faz, né? A gente criou esse censo, essa pesquisa, para a gente saber onde a gente está. A gente tem o comitê de diversidade, a gente tem hotlines onde as pessoas podem se expressar anonimamente se quiserem. A gente criou a cartilha contra assédio sexual e moral. Os banheiros da FB são unissex, isso é uma coisa legal de falar. Então, não tem banheiro masculino nem feminino. Os banheiros são para todo mundo, independentemente do gênero. Então, assim, a gente não tem nenhuma pessoa com deficiência trabalhando hoje no escritório, que é uma questão. A gente tem falado muito sobre isso. O escritório tem que estar preparado também, minimamente preparado, dependendo do tipo de deficiência que a pessoa tem. E aí, uma outra forma que a gente tem tentado também atuar é não só nas pessoas que estão com a gente, mas no trabalho que vai para a rua, né? Quando a gente escolhe alguém para fazer o trabalho da propaganda, um modelo, uma modelo, ou alguém que represente, eu percebo não só a gente, mas o mercado inteiro muito mais sensível a esse assunto, ainda bem, tardiamente, mas ainda bem. Então, vocês veem algumas empresas até, depende, acho que até muitas vezes do anunciante, né? Você vê o Boticário, né, fazendo campanhas recentes super interessantes, na própria novela, né? Eu lembro, algum tempo atrás, a novela da Globo, 2 homens se beijaram, um negócio assim, e eu sinto que cada vez mais a gente tem dialogado. Então, o nosso esforço é não só dentro do escritório, mas também para o trabalho que vai para a rua. Ainda tem 2 pontos. Com os clientes, a gente tem que fazer com que essa informação chegue aos clientes. Caso algum cliente, eventualmente, não seja sensível a isso, a gente precisa falar a respeito, né? Isso é muito importante. E eu tenho o meu podcast, que é o B2Biz Rocks, inclusive, né? Eu tive o prazer de te entrevistar, e eu abri uma pauta sobre diversidade também, né? Então, é algo que a gente exercita na fala, exercita atuando, e eu diria para você, pauta de primeiríssima importância na conversa que eu tenho com os meus sócios, com a equipe. E só para finalizar, para não estender muito, eu sinto e vejo que essas pautas, dentro das conversas que eu tenho com a minha equipe, geram muito orgulho e reconhecimento, eventualmente até mais do próprio trabalho que a gente faz. Quer dizer, a pessoa trabalha lá porque é orgulhosa do que a gente faz, do conhecimento que a gente tem, dos clientes que a gente tem, mas sendo o ambiente aberto a poder discutir, inclusive política, que é uma questão que a gente nem aborda, nem está falando aqui, mas nas eleições ali o pau estava comendo ali dentro, né?
tinha lá, né, o Brasil dividido, imagina, estava acontecendo ali dentro. E sempre muita abertura. Eu acho que então as pessoas, eu diria para você, teria que fazer uma pesquisa lá, mas eu acho que o fato do ambiente, pelo menos ser aberto, eu não diria diverso, porque a gente precisa ser muito mais diverso, mas aberto e os sócios, a liderança querendo puxar isso, faz com que as pessoas se sintam muito à vontade para debater, para discutir, enfim, para não concordar, para trazer ideia. Você dá uma bloqueada na cultura do cancelamento, né, que está muito vigente, né? Se você é diferente de mim, não vou falar com você, né? Eu acho que é essencial essa abertura e esse senso, e eu vejo que até de algumas conversas que a gente tinha lá atrás, como evoluiu, né? Eu lembro que esse assunto não era uma pauta tão presente ali dentro, né? E olhando os números que você relatou em termos de força de trabalho, na questão de orientação sexual tem ali um equilíbrio, tudo bem que um lugar criativo normalmente é mais aberto, né, para as questões LGBT, não é conservador quanto outras organizações. A questão racial é algo para se trabalhar, né, e com todas as dificuldades, né, você está falando aqui de 26% numa representação brasileira de 51%, mas já estamos com 26%. É bem representativo, né? Não sei. Alguns encargos de chefia também. Desculpa interromper, mas é importante falar. A diretora de criação, não só ela, mas o gerente também de conteúdo, que são pessoas negras que acho que é importante a gente falar não só do número absoluto, mas do cargo que ocupa, porque... Claro, mas hierarquicamente, claro. Exatamente. Faz toda a diferença. E aqui tem, claro, que um ponto de atenção para a nossa pauta mais querida aqui, que é a diversidade geracional, que é um assunto ainda novo para as empresas, né? Bem novo, está começando a se tratar, e para um mercado que também é muito difícil esse assunto, porque tipicamente o jovem é relacionado à criatividade, à inovação, a uma comunicação mais atualizada, né? Então é muito comum, né, a gente ver uma série de empecilhos e, como você falou, ainda com uma série de vieses inconscientes sobre o preconceito etário, né, sobre o idadismo, né? Então não é à toa que estamos aqui com 3%, né? E 3% provavelmente deve ter mais do que um ano de casa, né? Assim, e provavelmente também, aqui é de cabeça, porque a gente não tem o dado da pesquisa, mas na área administrativa, os sócios, exato, na área de RH, entendeu? Então falando de 10 pessoas, 9, 10 pessoas, né? Então você vai contar nos dedos mesmo. Então acho que aqui pode ter certamente um trabalho, e em PCD, claro que você falou, já que tem um buraco, né? Agora, como é que você... Vamos entrar um pouco nessa pauta de diversidade geracional. Como é que você tem visto aí nos últimos 5 anos na comunicação a pauta de diversidade geracional se transformar? Você tem percebido alguma transformação, aparecer esse assunto com os clientes, com as empresas, conforme você vai fazendo aí os trabalhos? Olha, o que aconteceu no mercado em que eu atuo nos últimos anos é uma juniorização generalizada dos clientes e das agências. Então, eu acho que a gente paga um custo alto por a gente, de um lado, ter acreditado numa força de trabalho muito pautada, entre muitas aspas, na inovação, como você falou, porque a pessoa manjar o seu usuário de Facebook, Instagram ou Twitter não tem nada a ver com ser inovadora, ela simplesmente utiliza uma plataforma que tem a ver com a geração dela, né? Mas como parte dos esforços de comunicação foram para essas plataformas, naturalmente a turma saída da faculdade foi dominando ali as plataformas que encontravam pela frente, a comunicação era lá, beleza, ok,
muitas coisas legais, porém, uma conversa mais profunda que dialoga com os resultados das empresas, com os resultados financeiros, com uma visão mais de longo prazo, onde você precisa de estrada, de tempo corrido, cara, não é uma etapa que você consegue pular. Ou você passou por algumas coisas na sua vida, ou você simplesmente não sabe. Então, nesse momento, eu vejo que há uma retomada, eu diria, até talvez por causa não sei se eu posso fazer essa comparação, por causa de uma crise, não por causa da pandemia, mas por causa de uma crise financeira, de uma forma geral, onde o dinheiro está muito mais contado, as pessoas estão mais próximas das tomadas de decisão. As pessoas mais sênior das organizações não estão assinando mais cheque em branco para ver o que vai dar num trabalho de comunicação sem consequência. Então, eu vejo que há pelo menos, intenção de ter conversas mais inteligentes, estruturadas, para pautar o que você chamou de inovação com uma pegada de negócio. E para isso precisa de gente mais experiente. Ponto. E me diz uma coisa, quando a gente vê os números de que, enfim, 1 em cada 4 brasileiros, 25% é 50 a mais hoje, não em 2050. Quando a gente vê que a remuneração média dessa pessoa 50 a mais, ou mesmo se a gente pegar só dos aposentados, né, que são 60 mais, é ligeiramente maior do que a renda dos assalariados brasileiros, ou quando por volta de 30% dos patrimônios que estão nos bancos é também de pessoas 50 a mais, ou seja, tem um poder de compra para este cliente seu que está concentrado nessa pessoa, nesses grupos 50 a mais e em diversas classes, né? 1 em cada 5 lares do Brasil são arrimo de família, é um 50 a mais. Como é que esse assunto está chegando, esse dado está chegando no teu cliente, sei lá, que vende sapato, que vende roupa, que vende outras coisas? Como é que isso está chegando? E está vindo uma demanda, então, para ter alguém dentro para entender mais, para falar a língua dessa pessoa 50 mais? Isso está acontecendo já? Você tem visto? Não muito, sendo sincero, Não não muito muito. ainda, né? Não. O que eu vejo é, como sempre, quando se faz uma comunicação dirigida a algum público, levanta-se informações de consumo daquele produto ou serviço, tem-se uma quebra e a gente, sim, tem uma comunicação dirigida para cada público, mas o público 50 a mais ou 60 a mais é visto como um público, assim como é o público de 18 a 25, ou de 18 ou de 25 a 30. Mas uma outra novidade também, que já não é tão novidade, é que as quebras só por idade não fazem muito sentido, né? Existem clusters de... Não faz muito sentido só. Né? Claro. Então, assim, a gente Estilo cruza de muito... vida, né? Exatamente. Então, eu tenho muito amigo novo que é velho e tenho muito amigo velho que é novo. Então, defina sênior, né? Acho que é um pouco mais complexo. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, até hoje nunca tive uma demanda ou uma conversa especificamente voltada a este tema. Não tive. Olha que interessante. Ou seja, a gente está engatinhando no entendimento dessa diversidade, se é que em algum momento a gente vai realmente configurá-la como enfim, como um bloco, né? Mas Sérgio, é o que você está falando, né? Mais do que a idade, o estilo de vida, né? É muito diferente. Mas o que tem é que o número de cafezinhos que eu tenho tomado com amigos 40 a mais tem aumentado. Isso tem. Então, a pessoa trabalha não sei aonde, 40, 45 anos, começa a ficar preocupado, e aí? Putz, o que você está achando do mercado? Como eu trabalho no segmento B2B, que as pessoas não conhecem tanto em geral, a turma quer saber como é que é. Então, eu vejo
a turma da minha faixa etária, 45 mais, começando a ficar bem ligeira com o assunto, porque elas agora... Não está enxergando o próximo degrau, né? Tá batendo ali, a água tá no nariz ali, entendeu? Então agora é sério. Vamos... Então, mas é super interessante isso que você está falando, porque, por um lado, essa questão ela aparece para a pessoa que está 40 a mais, que para de enxergar esse próximo degrau, fala assim, nossa, tem uma névoa aqui na frente, eu não estou vendo o que vai acontecer, não tem uma posição aqui na minha organização, do lado também não estou vendo nada, né? Deixa eu começar a ver, porque os próximos 5 anos eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Mas, por outro lado, como as organizações ficaram cada vez mais júniores, esse tomador de decisão da empresa não necessariamente está passando por esse mesmo lugar que você está, porque, afinal de contas, você está ali batendo nos 3% da organização só, né? É interessante isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem, enquanto sociedade... Se as organizações ficaram mais júniores, né, a sociedade esticou muito tempo de vida. Então, o número desses amigos, né, querendo tomar café, tende aí a ocupar muito o seu tempo, né, porque assim vai ficar muito grande, porque é muita gente, porque a gente né, não é que a gente não morre, mas a gente vai estender nossa vida por mais 40 anos, né? A expectativa de vida que a gente tem aos 40, eu tenho 46, você tem 46 também, né? Você tem a minha idade. Né? Então, a nossa expectativa é por volta de 40 anos. Assim, no Brasil, uma média de brasileiro que está na faixa dos 40 é ter mais 40 anos. 40 anos é basicamente quase que o dobro da nossa vida profissional que a gente teve até hoje. Né? Então, assim, se a gente fez uma carreira super bacana, a gente tem mais 2 para fazer. Né? E é só que, assim, esse degrau, esse caminho não tá claro para ninguém. O que eu tenho visto é que, como esse caminho não está claro, algumas pessoas com vocação mais de empreendedorismo acabam criando o seu próprio caminho. Então, eu tenho visto algumas pessoas virando consultores, freelancers, criando uma série de atividades num mundo não... Eu estou falando de pessoas que eu conheço do mundo corporativo, né? Essas pessoas acabam virando... profissionais liberais com muito conhecimento, de alguma forma achando espaço onde pessoas respeitam esse conhecimento adquirido, e aí várias áreas. Eu vejo pessoas até mudando de carreira, saindo de São Paulo, né? Aí se reinventando, porque dentro do formato mais tradicional de onde elas vieram, as portas se fecharam, infelizmente. Eu vejo estão se fechando, exato. Muito legal. Vamos tentar aqui caminhar por um fechamento de tendências, e acho que você deu um gancho agora e já tinha dado antes para esse lugar. Como é que você vê? Primeiro, você vê um espaço da gente, não estou falando a gente, nós dois, pode ser também, mas da FBIS, fazer sentido ampliar esses 3% para 5, 10, 15, 20%? O que faria sentido? Né? A gente tem... a gente está aqui com um trabalho super grande com o pessoal da Oracle em tecnologia e percebeu que, como tem uma grande falta de pessoas, né, de talentos para as equipes de tecnologia, a gente construiu ali uma hipótese de que sim, sêniores, se a gente tiver tal capacitação e eles tiverem tal perfil, sim, dá para desenvolver uma segunda carreira em tecnologia. Será que há algo nesse lugar, no ambiente criativo, no ambiente de comunicação? Você vê assim, bola de cristal, não é uma coisa assim, tendência mesmo. Você sabe que outro dia eu estava estudando o ecossistema de startups da Oracle e eu vi uma empresa de recrutamento que faz o processo de seleção e você não sabe quem é a outra pessoa. Você não sabe quem você está contratando. Você sabe que é boa ou ruim. Você não sabe a cor, o gênero, a idade, de onde mora, onde não... Então, o processo às cegas. Muito legal, viu? Porque tudo isso que a gente está dizendo vai por água abaixo. Então, eu adoraria te dizer que a idade é relevante, porque o que é relevante é o conhecimento.
Se a pessoa tem 60 anos ou 40 ou 30, não importa, eu acho, porque a gente está atrás do conhecimento e não de uma característica física. Pronto, acabou, não tem mais papo. Agora, grande parte das contratações que ocorrem, estou falando do meu mercado, ocorrem por indicação. Então, poxa, eu saio da faculdade, estou trabalhando num lugar bacana, e aparece uma vaga, você vai indicar o tio da sua, o seu, entendeu? Amigo do seu tio, ou você vai indicar o cara, você vai indicar quem é mais próximo de você e é o mundo que você conhece. Então, se a gente conseguir quebrar essa inércia, eu acho que é legal. Outra coisa que você falou, tem espaço? Lógico que tem espaço. Perfeito. Você lida com questões de ansiedade, de gente relativamente nova que nunca teve um pega para capar com um cliente ou dentro da agência. Pô, precisa de uma voz ali para explicar como o mercado funciona, ou numa negociação mais complexa que você ainda... Então, é claro que tem espaço. E esse espaço, inclusive, Perfeito. Pode ser um espaço fixo, podia ser um espaço sob demanda, na hora que as coisas acontecem. Claro que tem espaço, mas a gente precisa criar esses espaços. Hoje é mais um papo como esse aqui para fomentar esse assunto, porque hoje a resposta é não tem esse espaço na maioria das empresas. Mas se a gente começar a conversar, a gente faz uma lista aqui de oportunidades, eu acho. Uhum. E acho que é bacana isso, porque acho que foram as mesmas conclusões, né? E a quem estiver nos assistindo e ouvindo, a gente não combinou essa resposta, mas basicamente a gente chegou nessa mesma conclusão, que a gente precisava, para além de falar de diversidade, a gente precisava era levantar as competências que as pessoas têm constituídas, né? E fazer um grande mapa de competências e expô-las de uma maneira que falasse mais alto do que só aquela fotografia de uma pessoa que talvez que o contratante olhe e fale assim, nossa, não, esse senhor eu não quero comigo, né? Mas assim, não, eu não vou te mostrar a fotografia, eu vou te mostrar as competências, né? É essas competências e essas atitudes que você quer no seu time, né? Agora, um segundo obstáculo que a gente vem passando e vem observando, que a gente precisa observar e ajudar as empresas, é no que você falou. Ou seja, mesmo tendo esse mapa de competências, tem várias competências que, por exemplo, a idade nos traz, a experiência nos traz, que como nunca tiveram disponíveis, não estão sendo nem demandados no job description, por mais que sejam super relevantes, né? Então, realmente é o que você falou, precisa ser construído um novo job description ali, que fala assim, não, eu preciso negociar contratos complexos, eu preciso mais harmonia na minha equipe, eu preciso diminuir meu turnover, né? E que eram coisas que talvez eu demandasse do diretor, do gerentão, e que de repente você não precisa demandar de uma pessoa que está num nível hierárquico alto, mas alguém que tenha experiência e que está orbitando ao redor ali da equipe, e que é o novo job description, talvez desenhado mais para alguém que tenha mais experiência. Claro que alguém que for mais jovem tiver aqueles atributos vai ser muito bem-vindo, mas é tipicamente, como você falou lá atrás, né? A vida tem algumas estradas que a gente tem que percorrer que não tem muito como a gente ter atalho, né? Não adianta, né? E daí fica bacana, mas fico super feliz. Eu acho que tem aí um caminho. Você sabe uma coisa curiosa que eu estou pensando? Que nos comitês de diversidade eu vejo pessoas negras falando sobre a falta de representatividade de negros, LGBT. E aqui travou. Acho que só travou o Sérgio aí. Fernanda e Ana estão me vendo? Estou te ouvindo. Uhum. Eu travei. Agora voltou. Tá. Você falou que você estava pensando, até travou meu negócio aqui, Loeb. Tanto que eu pensei. É que eu vejo... Saiu fumaça! Eu vejo que nos comitês de diversidade, pessoas LGBT falam sobre a falta de representatividade LGBT, mulheres falam sobre a falta de representatividade em alguma área de mulheres, negros falam de negros.
Mas olha que curioso, eu até hoje, talvez eu faltei em alguma reunião, mas eu não ouvi muito as pessoas acima de 60 ou 50 falarem que falta gente de 50 ou 60 a mais. Olha que curioso. Ou não querem nem trazer a discussão para si, porque talvez desconfortável. Então, é um ponto que eu não tinha nem refletido. Talvez essas pessoas deveriam ser mais empoderadas, de alguma forma, com mais informação, dados, eu não sei muito bem como, mas para trazer a discussão, porque eu acho difícil outros trazerem. Você é uma pessoa fora da curva, uma pessoa que não tem 46 anos, advogando por um assunto que não faz parte da sua faixa etária, o que é incomum. Normalmente é você falando sobre os seus, né? Então... Claro, claro. Não, você tem toda a razão. E porque imagina uma pessoa, estamos falando aqui, vamos pegar o exemplo que você deu dos números, né? E esses números não são muito diferentes do mercado. Uma pessoa que está entre as 10 pessoas das 300 que está ali numa faixa etária mais alta. Se ela levanta essa bandeira, será que eu não vou ser demitido amanhã? Porque ele vai lembrar que eu estou aqui e que vai perceber, lembrar que eu tenho mais de 50 anos? E, não, vou ficar quietinho aqui, né? A gente vive essa cultura jovem-cêntrica, né? Uma cultura que a própria pessoa 50, 60 a mais começa a dizer que eu sou ageless, que os 60 são os novos 40, né? Ou seja, não valorizando os 60, mas valorizando o outro, não, eu não tenho 60, eu tenho 40. Né? Então, assim, no fundo são reflexos da mesma cultura, né? Você tá sem querer mudar a cultura, tá criando um novo jargão para fingir que você não envelheceu, né? Assim, não, vamos fazer uma outra conversa aqui. Você envelheceu e que bom, né, que você envelheceu. E isso é positivo, mas acho que tem uma mudança cultural que precisa, como você falou no começo da tua fala ali, né? Precisa a pessoa entender que tem um espaço para ela se colocar nesse lugar, que senão vai ser muito difícil ela ter a petulância, né, de se colocar na organização. Ela se coloca fora, talvez para os amigos, talvez no cafezinho com você, falando que está perdendo espaço, não vê o próximo passo na carreira. Mas para a empresa, meu, deixa eu ficar quieto aqui, porque vai que lembram de mim, né? Eu vou estar no próximo plano de demissão voluntária, né? Então, não, é verdade, é verdade. É um assunto. A gente tem sido muito chamado para criar essas discussões nos grupos de afinidade e diversidade, né? Para como é que a gente dá uma reformulação na discussão de longevidade, de envelhecimento, o que é o papel possível que essa pessoa mais velha pode ter que resolva um problema que o grupo está tendo, né? Aí abre um espaço possível, sem dúvida. Que legal, adorei, sempre uma delícia estar conversando com você. Hoje a internet está falha aqui, não sei se é da minha casa ou se é geral. Tá tudo certo? Estamos ouvindo aqui? Sim, tudo certo. Eu que agradeço também, pessoal. Acho que é uma pauta que não é minha pauta do dia a dia. Eu acho importante ter essa conversa para trazer, né, enfim, esse conteúdo, me alimentar, trocar, aprender, dividir e eu levar para dentro da organização, vice-versa. Acho que agradeço a oportunidade de falar sobre isso, de poder contribuir. Super prazer. Palavra final, que mensagem que você quer deixar aqui, Loeb? Pô, essa é difícil, hein? Não estava combinado essa. Palavra final. Olha, eu assisti ontem, como todo mundo deve estar assistindo agora, todo mundo que se interessa pelo conteúdo de comunicação digital, um documentário na Netflix, não sei se vocês ouviram falar ou já assistiram, que em inglês acho que é o The Social Dilemma. Eu não sei como que é em português. Vocês ouviram falar? O Dilema das Redes. Isso, Dilema das Redes. Uhum. Então, nas últimas 48 horas, eu devo ter lido uns 3, 4 artigos,
recomendei para um monte de gente. Então, mensagem final: assistam e tirem suas próprias conclusões, para a gente não deixar que digitalização signifique juniorização ou empobrecimento social, que a gente possa conviver com mais diversidade e não dentro das nossas bolhas definidas por algoritmos não humanos, que de alguma forma empobrece essa boa conversa que a gente teve aqui. Então, assistam esse documentário e vamos fazer com que essa conversa enriqueça e continua. Essa é a minha mensagem final. Super legal. Eu super agradeço a tua participação, tua presença e também todos que chegaram até aqui, nos escutaram por todo esse mais um episódio do Liga Labora, um espaço para a gente acelerar a inclusão e a diversidade nas organizações. Fica conosco, assine o canal no YouTube e nos podcasts, que é o Deezer e o Spotify, e estejam conosco para o próximo capítulo, que vai ser quem sabe, vai ser até mais interessante, vai ser difícil, mas vamos trabalhar para que seja super bacana como esse aqui, tá bom? Um beijo a todos.